Olá, pessoal. Mais uma vez nos encontramos para refletir um pouco sobre a doutrina da Igreja Católica e os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar um aprofundamento numa palavra que nós sempre empregamos para a mesma coisa, é o adultério. Todas as vezes que nós falamos de adultério, nós falamos da relação entre marido e mulher. E não é só isso. Adulterar é muito mais profundo do que a gente pensa. Então a gente vai refletir um pouco sobre um pecado comum que a gente frequentemente pratica sem saber que está praticando. A mentira mesmo é um adultério muito grande. A mentira, ela danifica uma verdade. E a palavra adulterar é modificar a pureza da coisa que tá em julgamento. Por exemplo, se você adultera uma bebida, você é criminoso. Você está vendendo uma coisa e está dando outra para a pessoa beber. Se você adultera um documento, você pode ir até para a cadeia, porque você está sendo falso, está sendo corrupto. Então, você pode adulterar uma amizade. Você tem uma pessoa que você gosta muito, tal, a pessoa também pensa que você gosta muito dela, confia em você e você trai essa pessoa, você adulterou a amizade. Então, falar em adultério é violação, é tirar a pureza daquilo que está em questionamento. E quando a gente só fala em adultério, quando a gente vai falar sobre relação homem e mulher. E não é bem assim. Fica sendo a prioridade por causa do Gênesis. Quando Deus fala para o homem, né? Por isso o homem sai da casa dos seus pais e se une à sua mulher. Ele não fala suas. Porque se você viola essa lei de ter uma companheira, você é adúltero. Você está adulterando um juramento que você fez para Deus. Porque se cada um de nós que vai receber o sacramento do matrimônio, vai saber que nós juramos fidelidade um ao outro. E a infidelidade é adultério. Então, nós precisamos compreender melhor a palavra adulterar, que é para a gente saber que quando Jesus fala que a sua língua seja uma só, que você não fale duas coisas ao mesmo tempo. Isso quer dizer, ele está ensinando para você, não minta. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Porque o que passar disso é adulterar. É adulterar qualquer coisa, ou que você está ensinando, ou que você vive. Então, a gente tem que levar mais em conta essa palavra. E tomar cuidado para que a gente não peque tanto. Esse é o 6º mandamento. E a igreja, ela amenizou esse não cometerás adultério, ele pôs não pecar contra a castidade, o que é a mesma coisa. E todo mundo só pensa em castidade se for virgindade. Tem que ser virgem, tem que ser virgem, tem que ser virgem. E, no entanto, é mentiroso, é falso, conta mentira, faz fofoca. Tudo isso é adulterar. Tudo isso é também pecar contra a castidade. Você tira a pureza de uma amizade, você tira a pureza que existe entre o amor entre duas pessoas, por causa da mentira que você fala. Você está adulterando aquilo. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consciência do que seja adultério. Verdade, Dilce. Olá, pessoal, Flávio aqui. Então, como a Dilce falou, sempre quando falamos em adultério, já nos vem à cabeça a infidelidade conjugal. Essa palavra também, adultério, significa corromper, né? Falsificar, também misturar uma coisa, tornar essa coisa impura. Isso nos dá assim, uma pista do significado pode ir muito além, né? O significado de adultério pode ir muito além de um ato sexual fora do casamento e coisa e tal. A gente pode
entender também de o seu adultério como uma quebra de um pacto, de uma aliança, né? De um compromisso, então, compromisso de fidelidade mesmo, com Deus ou até mesmo conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Essa quebra pode ocorrer de diversas esferas. No relacionamento pessoal, né? Além do casamento, como você falou, pode envolver também as amizades, as parcerias nos negócios, qualquer relação onde há um acordo e uma confiança e necessita também de lealdade. Então, assim, o adultério, aí você comete o adultério, você trai a confiança, por exemplo, de um amigo, pode ser visto como uma forma de adultério da amizade. Você adulterou essa amizade. Na vida profissional tem alguns exemplos também, né? Desonestidade, por exemplo, quebra de um sigilo, vamos dizer assim, uso indevido de informações, por exemplo. Então tem vários motivos aí de adulteração na vida profissional também. Princípios e valores, adulterar nossos próprios princípios e abrir mão do que acreditamos. Quando a gente se corrompe, né, de uma certa forma, para obter alguma vantagem. Isso aí é você criar vantagem sobre alguma situação, levar vantagem em cima de outra pessoa, né? Ou viver de forma diferente daquilo que a gente mostra, né? Do que a gente prega. Com Deus, aí, o adultério contra Deus, na parte espiritual, vamos dizer assim, né? Esse talvez seja um sentido assim mais profundo e que abrange mais o adultério. Se a gente for ver de um lado da Bíblia, a infidelidade a Deus e aquilo que ele deseja de nós, que a gente também busca nele, né? Estabelece com a humanidade, é vista como um adultério espiritual. Por exemplo, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Toda vez que a gente vai contra esse princípio, ser imagem e semelhança de Deus, a gente não se torna um humano, pelo contrário, a gente vai se desumanizando pelas nossas ações e atitudes, a gente comete um adultério da criação, né? Deus nos criou para ser sua imagem e semelhança, para ser perfeito, para amar. Toda vez que a gente não ama, a gente está adulterando aí esse princípio que Deus colocou em nós. É mais ou menos isso, Dilce? É assim, tudo isso que você falou é a verdade. Aí nós voltamos um pouquinho na Bíblia e vamos perguntar a nós mesmos, por que Moisés trouxe de Deus o 6º mandamento como não cometerás adultério? Se a gente olhar, prestar atenção e se aprofundar nos mandamentos da lei de Deus, nós vamos saber que os 3 primeiros mandamentos falam em relação nossa com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão e guardar os dias santos de guarda. No Antigo Testamento, eram as festas, era o sábado e tal. Já no nosso tempo, no tempo de Cristo, nós temos as festas que são santificadas para glorificar a Deus. Se eu falto nessas festas apenas por preguiça, ou troco assim, por exemplo, vamos supor que amanhã seria o dia de Corpus Christi, de eu louvar a Eucaristia, louvar o corpo santo de Deus. Mas meus colegas me chamaram que vai ter um forró danado na chácara de fulano de tal e eu vou para lá. Eu preferi a bagunça do que louvar a Deus naquele momento. Será que eu não podia fazer todos os preceitos indicativos de louvor a Deus e depois pedir até permissão a Deus para eu ir festejar um pouquinho? Deus não é contra isso, Deus não é contra a alegria, muito pelo contrário.
todo cristão é convidado a ser alegre, feliz e alegre. Porque as promessas que vêm de Deus para nós são muito preciosas e Ele só vê nosso bem. Então eu volto em Moisés. Quando Deus deu para ele os mandamentos, o povo de Deus estava indo para a Terra Prometida. A Terra Prometida já tinha moradores, já tinha uma porção. Vocês podem ler na Bíblia e vocês vão ver. Aí, lá não existia o Deus verdadeiro, lá existiam os ídolos. O povo era idólatra. Agora, aquele povo, conduzido por Moisés, estava purificado, sabendo que existia um único Deus. E que esse Deus era o Deus da criação, é o Deus de tudo que foi criado. Então, o povo tinha que ser obediente a Deus. Não porque Ele obriga, não, mas por causa da nossa própria consciência de agradecimento a Deus por nós termos vida e temos um planeta que sustenta a nossa vida. Então, Deus queria que o Moisés ensinasse para esse povo não cometer adultério, não trocar o Deus. Quando tiver que louvar a Deus, louve ao Deus verdadeiro e não aos falsos deuses. Então, o adultério, comentado nos 10 mandamentos, se fala muito, muito profundamente sobre idolatria. E hoje em dia nós somos muito idólatras, muito. Nós amamos muitas coisas da terra e esquecemos de louvar a Deus, entende? Então nós temos que tomar muito cuidado com esse não cometerás adultério. Quando a gente olha o problema entre eu e Deus, meu relacionamento com Deus, quando ele é um verdadeiro adoração, quando é um verdadeiro sentimento de amor e louvor a Deus, ele é bem-vindo por Deus. Mas quando esse relacionamento tem a interferência de algumas práticas que não são cristãs, não passa de superstições, põe outra coisa no lugar de Deus, eu estou cometendo adultério. E para provar isso, não que a Deus está inventando, mas é o próprio Deus na Bíblia. Até em Apocalipse, ele chama Israel, a cidade amada por Deus, onde tinha o templo de Deus e tudo que ele aceitou, foi uma cidade que não era fiel a Deus. Tinha muitos idólatras no meio. O próprio rei Salomão casou-se com muitas mulheres idólatras, mandou fazer para elas templos dentro de Israel, onde elas pudessem cultuar o Deus delas. Então ele cometeu adultério contra Deus. Ele cometeu aquele amor verdadeiro que ele tinha que ter por Deus. Defender essa pureza desse sentimento foi abalado por uma coisa que ofende a Deus. Você não confia em Deus. Você confia desconfiando, e isso não é amor e nem louvor a Deus. Dilce, você falou da Bíblia, tem lá no livro de Oséias, que retrata bem essa infidelidade do povo de Israel para com Deus, né? Diz assim, Oséias, no capítulo 1, no verso 2, diz: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: vá, tome uma mulher adúltera e os filhos da infidelidade, porque esta terra tem sido totalmente infiel, afastando-se do Senhor. Então, a relação com Deus foi adulterada aí e estava se afastando cada vez mais de Deus. Mas uma visão mais assim do Novo Testamento, no livro de Tiago, que é uma visão mais assim que Jesus, cristã, né? Mais cristã, que Jesus trouxe para nós, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então aqui Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz essa visão que Jesus já nos falava, né? Eu venci o mundo.
Então, a gente não deve se dobrar e se pautar pelo mundo, né? A gente não deve ser adúlteros espirituais. A gente tem que olhar para Deus e manter essa castidade, essa pureza de sentimento para com Deus inabalável, né? Não pode qualquer coisinha nos interpor entre nós e o que Deus espera da gente, que é somente a nossa felicidade, né? E Jesus, uma vez, ele disse assim: não se pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e desprezar o outro, vai fazer um dos dois ser um coitado que foi posto de lado, não é? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. É o que Jesus fala. Por quê? Quando a gente fala sobre dinheiro com a pessoa já tem a resposta logo. E se eu falar para uma pessoa assim, dinheiro não compra felicidade, ele vai responder para mim assim, ele não compra mesmo, ele manda buscar. Entende? A felicidade vem de Deus, não é do dinheiro. Caso contrário, todos os milionários seriam as pessoas mais felizes do mundo. E, no entanto, ou eles morrem assassinados, ou eles se matam, eles não têm a felicidade verdadeira dentro do coração. Nós não podemos adulterar o nosso sentimento com Deus. Nosso sentimento para Deus deve ser puro, deve ser assim como a igreja traduziu, ser casto, ter castidade, ter virgindade. A palavra de ser virgem não é questão de moral, de sexo, não. Não é só isso, não. Ser virgem, por exemplo, o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, essa terra era virgem. Por quê? Não tinha sido pisada por pessoas estranhas, mas sim só pelos indígenas, que eram filhos da terra. Então, chega gente estranha, com pensamentos estranhos, com doutrina estranha, com tudo estranho. Perde-se a virgindade que existia sobre a terra. Começa então a civilização. E como a nossa civilização ela é mais humana, mais do mundo do que de Deus, a nossa civilização é assim. Nós estamos vendo pelas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, guerra, morte, destruição, mentira, falsidade, tudo isso é adulterar o que Deus queria para nós. Quando Jesus veio para trazer para nós um reino, que ele veio instalar o reino de Deus na terra, um reino onde todos seriam amigos, irmãos, como todos teriam tudo o que era necessário para ter uma boa vida, como um reino onde todos seriam felizes. E o que aconteceu? Aí o mundo adulterado. E adulterado por quê? Porque o adultério aqui é completamente um adultério contra Deus. É o adultério dos ídolos, daquilo que a gente pode comprar. Verdade, Dilce. E na questão do dinheiro, isso nos dias de hoje é bem assintosa mesmo, né? O dinheiro, não em sua forma em si, não é ruim. Não. Ruim é o destino, emprego, né? É o emprego do dinheiro, o destino que a pessoa dá pelo dinheiro. E há muitos que ainda dizem que o dinheiro mostra o verdadeiro caráter da pessoa. Se a pessoa é boa com o dinheiro, ela vai ficar melhor ainda, ela vai ajudar mais pessoas, vai despender os seus recursos para melhorar a vida de muitas pessoas, além da própria família e dela mesma. Agora, uma pessoa que já é ruim com muito dinheiro, vai comprar armas, vai produzir guerras, vai matar pessoas, vai tirar a dignidade de muita gente, né? Então, vai mostrar realmente o que a pessoa é, o que ela tem no coração. E por falar em coração, o Senhor Jesus ensina, né, que o problema do adultério começa justamente, Dilce, no coração, nas más intenções e nos desejos. Isso vale para todas as formas assim que a gente tem de infidelidade, de adultério. Se meus pensamentos são desonestos,
a ação pode ser apenas uma questão de tempo, né? De você se corromper e se dobrar ao mal e adulterar a sua essência, né? O seu caráter. A gente pode falar de muitas coisas, Gilson, mas eu vou ficar por aqui, eu vou me despedindo, aí você tiver mais alguma coisa importante, eu vou despedir aqui. A gente pode falar de quebra de confiança, poderia falar da importância da fidelidade, das consequências destruidoras, né, da infidelidade, mas a gente vai ficar por aqui hoje, agradecendo a todos e desejando da minha parte graça e paz. Eu quero abrir um parêntese e falar para vocês. Continue sabendo que adulterar o casamento é pecado e pecado grave. Porque vocês estão corrompendo um juramento feito para Deus. Eu prometo ser fiel, coisa e tal, não vou falar aqui agora. E você não é fiel, nem no amor que você sente por aquela que Deus te deu como sua companheira, aquela que Deus abençoou. Sim, o adultério no casamento é muito grave. E Jesus mostra isso em várias vezes que os benditos dos cidadãos da inteligência daquele tempo questionavam ele. É lógico que eles não iam questionar contra a sua posição moral, de filho de Deus, de espiritualidade. Eles não iam questionar isso para Jesus. Mas eles questionaram naquilo que era mais comum na época, o adultério. Que o Império Romano era o rei do adultério. Não só entre marido e mulher, não. Para prostituição, para... Fornicação. Também. E até mesmo para moral. Então, eu quero deixar para vocês, abram o coração de vocês e vejam qual é o lugar que Deus ocupa dentro de vocês? Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Você pode se considerar como Israel, uma adúltera, onde Deus lamenta e chora pelo adultério de Israel contra Deus? Mostrando que vocês não podem ter dois senhores, vocês não podem amar a mim e ao mundo ao mesmo tempo. E não é dizer que vocês não podem gostar de uma boa roupa, de um bom sapato. Isso é tão simples, gente, de saber o que é colocar coisas no lugar de Deus. Eu peço para vocês, de todo o meu coração, seja cada um melhor de coração, mais virginal de coração, para que o mundo melhore. Que vocês rezem e peçam a Deus que, assim como Ele criou o mundo puro e para o bem de todos, que o coração dos homens também mude e que as religiões todas trabalhem para a unidade, pelo amor e pela confiança de um irmão no outro. Que Deus seja louvado, que Deus seja enraizado no coração de vocês, para que o mundo seja melhor, para que os nossos filhos, netos, bisnetos, todos tenham um futuro muito, muito melhor na presença de Deus. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e os guarde. Da minha parte, tchau.